Agora esta chamada está sendo gravada. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar para vocês o trabalho chamado O Lugar do Sofrimento e da Empatia no Ensino de História. Um relato a partir de uma vivência no ensino médio. Então, logo abaixo aí está escrito para vocês o nome dos autores. Eu sou o autor principal, Maurício da Silva Lima. Também tem Samuel Sampaio Castro e Joabson Luiz Pereira. Tá? Sou professor da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, professor de História. Samuel é professor também da mesma rede, e Joabson Luiz Pereira, professor da rede municipal de Vitória de Santo Antão e de Pombos. Bem, falando aqui para vocês um pouco, da introdução do trabalho. Então, este trabalho, ele se objetiva a descrever a vivência de uma atividade realizada no segundo semestre deste ano, de 2024, em uma escola da rede estadual de Pernambuco. E aí, no conjunto de tudo aquilo que foi trabalhado na disciplina eletiva, que se chamou Cine e Totalitarismo, que foi ofertada para a segunda série do ensino médio, aqui eu vou descrever um pouco da experiência exitosa e uma dinâmica executada com os estudantes sobre o tema do Holocausto. Então, o que eu vou descrever aqui para vocês é, na verdade, uma atividade que foi realizada e se teve muito êxito no conjunto dessa disciplina eletiva. Então, pensando nos regimes totalitários como conteúdos que integram o currículo de História, e também está na BNCC e currículo de Pernambuco, currículos organizam esse tema, o Holocausto para o 9º ano do ensino fundamental e para o 3º ano do ensino médio. Então, quando eu escolhi a série do 2º ano para se trabalhar com esse tipo de abordagem, foi levando em consideração que eles já conheciam o conteúdo, por terem visto no 9º ano, e serviu também de reforço para quando eles fazerem a abordagem desse conteúdo novamente no 3º ano do ensino médio. Então, a proposta da disciplina eletiva como um todo foi analisar as produções cinematográficas que tratavam da violência durante o período, e aí perceber também, através das obras cinematográficas, o que representou o estado de coisas que se registram sobre a época, fazendo o exame de personagens, dramas e fatos a partir do que o filme apresentava. E aí, a sequência de estratégias que compuseram uma atividade dessa disciplina eletiva que eu intitulei de O Lugar do Sofrimento, do Holocausto na nossa sala de aula, que foi vivenciada no final do curso, tentou concretizar por meio da afetividade o contato dos estudantes com esse passado traumático, que eles puderam acompanhar por meio dos filmes produzidos. Então, a atividade que eu vou mostrar para vocês foi uma atividade trabalhada no conjunto da disciplina a partir de um conhecimento prévio que eles já tinham tido a partir da análise do estudo de filmes. Tá? Bem, falando um pouco sobre a fundamentação teórica. O plano de aula que gerou essa vivência pedagógica foi inspirado em proposições de autores do campo da teoria da história, que pensam em questões que podem se aplicar ao contexto do ensino de história escolar. Então, esse plano de aula lançou mão de algumas considerações de Michel Polack e de Arlette Farge, autores que versam sobre a memória e o sofrimento, respectivamente. Essas abordagens são essenciais para o modo como este plano de aula foi pensado, visando lembrar as memórias das vítimas do nazismo e fazer com que em sala de aula a gente tenha a oportunidade de trabalhar com as memórias, dessas pessoas que foram vítimas desse regime totalitário através dos sentimentos individuais, com o propósito de gerar empatia dos estudantes em torno desse tema sensível. Então, Michel Polack é um autor que, na sua obra, ele vai nos indicar que, em contextos de traumas coletivos, como foi o Holocausto, as memórias individuais de sofrimento e sobrevivência interagem com a memória coletiva, e essas memórias são negociadas
e reinterpretadas ao longo do tempo. E, por sua vez, Arlette Farge, ela nos faz enxergar o sofrimento como um objeto de estudo histórico, né? Que geralmente no estudo histórico a gente costuma muito abordar os personagens e aquela história factual, né? Mas se deixa de pensar um pouco no drama, né? Que passaram aqueles personagens, tá? Então, a Arlette Farge ela pontua bastante isso, que para o estudo histórico o sofrimento deve se tornar um objeto de pesquisa e também um objeto de ensino. Tá? Então, falando um pouco para vocês da metodologia, foram aplicadas aqui algumas estratégias, né, que eu vou descrever para vocês. E essas estratégias, elas foram pensadas, elas foram elaboradas e aplicadas com base em duas habilidades da BNCC. Então, uma habilidade do 9º ano e outra habilidade do 3º ano do ensino médio. E aí os procedimentos que se lançaram mão visaram objetivos afetivos, né? Sensibilizar através da leitura de biografias sobre a desumanidade dos crimes nazistas. E outro objetivo foi o procedimental, né? Que seria a elaboração de bilhetes em solidariedade às vítimas do nazismo. E a seguir eu apresento para vocês as etapas dessa atividade que foi vivenciada em sala de aula. Então, falando para vocês da metodologia, né? A motivação inicial foi distribuir fotos de vítimas dos campos de concentração e foi um momento de observação em grupo e desenvolvimento de empatia, porque à medida que essas fotos foram entregues, né, os estudantes eles tinham uma noção de que se tratavam de vítimas do regime e foi possibilitado o desenvolvimento de empatia naquele momento. Então, isso durou 5 minutos e o material utilizado foram fotos impressas, né? E a fonte para a coleta de imagens e das biografias, que vão ser descritas um pouco mais à frente, foram retiradas do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, tá? Então, após isso, foi pedido uma produção escrita para eles, né? Se pediu para que eles produzissem bilhetes de consolo para aquelas pessoas, expressando empatia e solidariedade. E aí os estudantes escreveram em poucas linhas ou desenharam algo que representasse os seus sentimentos, né? Pedir para que eles fizessem isso na forma de bilhete foi bem estratégico por conta do tempo. Era uma atividade somente de 10 minutos, então eles teriam que se expressar de uma forma bem breve. E aí os materiais utilizados foram papéis, canetas e lápis de cor. E logo após isso, eles foram direcionados a levarem para o Correio Solidário, que é a imagem que vocês veem aí de amarelo, né, que foi confeccionada por mim, né, se pediu para que eles colocassem esses bilhetes produzidos por eles nesse correio, que foi colocado sobre a mesa do professor, e este momento representou a tentativa de comunicação e consolo às vítimas. Então, tempo sugerido 3 minutos, que foi o tempo de entrega de todos os bilhetes, né? E para produzir esta caixa, é necessário apenas uma caixa de papel, né? Caixa de sapato, enfim, de outros objetos, e decorado como um correio. Bem, logo após isso, se entregou biografias, tá? E aí distribuiu-se biografias dessas pessoas, né, suas famílias e profissões, e o caminho que levou-as aos campos de concentração. Então, nessas biografias, tinham essas características, né? A intenção foi criar uma atmosfera de reflexão, destacando a tragédia e a frustração das vidas interrompidas e a ausência de um destinatário para suas histórias e legados. Então, o tempo pensado para isso foi de 10 minutos e as fichas com as biografias impressas foi entregue para cada grupo, tá? E aí vocês têm uma noção de como são essas biografias. Pegamos particularmente biografias de crianças, né, para causar
um pouco mais de consternação, tá? E aí pediu-se para que os grupos pegassem as biografias com as vítimas falecidas e fossem até os correios e retirassem sua carta e guardassem para si. Ou seja, à medida que eles liam a biografia, se aquele judeu fosse judeu sobrevivente, a carta permaneceria no correio, né? Mas se fosse de um judeu que foi vítima fatal do nazismo, né, o grupo se dirigia até um correio solidário e retiraria a sua carta, né, retiraria o seu bilhete, porque, enfim, seria um bilhete produzido para pessoas que, infelizmente, não estão entre nós, tá? E aí os outros puderam ler seus bilhetes em voz alta, compartilhando com a turma. Então, o tempo pensado para esse momento foi de 12 minutos. E aí, logo ao final, a gente promoveu um pequeno debate, né, sobre o que foi aprendido, né, durante essa experiência, e se formou um espaço para discussão em círculo. Bem, concluindo, sentiu-se sobre a perda da infância ou da juventude, né, perda de seus trabalhos, relações familiares, tudo isso estava contido na biografia, né? E por fim a perda da vida, né, que é a maior perda. E se pode perguntar aos alunos, né, como se sentiam ao realizar as atividades e o que aprenderam, né, que foi um dos nossos objetivos, foi mexer com a parte afetiva. E aí 10 minutos dessa socialização, bastou quadro e giz, né, para se fazer essa atividade. Então, resultados e discussão, né? A avaliação, né, que foi feita no final da aula se baseou na participação dos estudantes e foi essencial para verificar se eles conseguiram atingir os objetivos propostos. E aí, dessa forma, foi avaliado se o estudante discutiu as consequências do Holocausto, né? Ou seja, na elaboração de bilhete, né? Que demonstraram empatia e solidariedade, sensibilizou e refletiu sobre as consequências históricas do Holocausto, que foi naquele momento final, onde eles puderam verbalizar, onde eles puderam falar a respeito dos seus sentimentos, tá? E aí, durante a aplicação da atividade, os estudantes se envolveram com a proposta e se emocionaram de diversas maneiras, sobretudo quando eles perceberam que a sorte de um sobrevivente descrito na sua biografia geralmente independia da idade, sexo ou reputação do judeu, né? Independia de profissão, enfim. O objetivo da aula foi atingido na medida em que se percebeu que quando o sofrimento do passado veio à tona para ser pensado em sala de aula, houve a sensibilização demonstrada por meio de emoções faciais e de opiniões. Tá? E aqui eu mostro para vocês as imagens. Tá? A primeira imagem é da produção de bilhetes. A segunda imagem que vocês veem é da leitura, né, das biografias. E a terceira imagem é, então, do momento em que eles puderam falar a respeito das aprendizagens que tiveram. Tá? Então, concluindo aqui, trabalhar o Holocausto em sala de aula, especificamente por meio de atividades que envolvam o emocional, né, foi fundamental para compreender uma realidade mais profunda do que foi o evento histórico. E aí, causar esse impacto emocional, né, com essa atividade pode ter contribuído para que os estudantes não apenas memorizem fatos, mas também sintam a dor e o sofrimento das vítimas, né? Tenham empatia com determinadas causas. E aí, ao se conectar emocionalmente com as histórias e experiências das vítimas do Holocausto, os alunos são mais propensos a internalizar valores, tá? Obrigado. Aqui está a bibliografia.